questionamento. 5 minutos cada subrelator. Começar o meu questionamento, fazer perguntas bem objetivas. Em relação ao Comperj e a refinaria Abreu e Lima, o senhor disse onde que foi a atuação mais forte do cartel, né? O senhor imagina que, além do prejuízo financeiro, do desvio de dinheiro público, esse jornal aqui é de ontem, o Jornal Extra, do Rio de Janeiro. Complexo deixa 8 mil longe de casa e sem emprego. Então, você imagina o prejuízo e quanta gente está passando fome por causa da atitude de vocês. Eu gostaria de saber se você pode me dar um número aproximado de quantos bilhões de reais foram o superfaturamento dessas duas obras. Olha, essa é uma questão delicada, porque, na minha avaliação, não houve superfaturamento, porque os contratos foram fechados dentro dos limites regulares, dos limites dos procedimentos da companhia. Pode ter havido preço, assim, preço elevado. Eu queria te perguntar, dentro de um limite. Porque você fez um juramento aqui de falar a verdade. E você, no seu termo de colaboração, você disse que as empresas apresentavam preço muito superior e havia essa negociação. Mas está escrito aqui, no seu termo de delação, que as empresas se adequavam 20% acima do valor orçado pela Petrobras. E a Petrobras aceitava 20% acima do orçamento. Está escrito aqui. Queria que o senhor confirmasse se é verdade. Não, é verdade. É verdade? Então são 20% acima do valor que a Petrobras estimava. Não, o senhor escreveu isso. Não, eu sei, é fato, mas eu posso explicar? Não, com certeza. A Petrobras é o seguinte, ela tem, por costume, né, ou tinha na minha época, né, ou por procedimento, né, fechar contratos entre menos 15% e mais 20%, tá, em relação ao orçamento médio, orçamento determinado pela equipe de orçamentação. Por exemplo, o orçamento era 100. A gente podia fechar entre 85 e 120. É só isso que existe o regulamento. O que aconteceu na questão do cartel? O cartel trabalhou fortemente e articuladamente para levar esse limite para o limite superior, mas dentro do procedimento. É isso, só isso. O senhor não me respondeu, não sei se o senhor tem estimado esse número. O senhor tinha o orçamento inicial, tenho certeza que o senhor tem, o senhor trabalhou na Petrobras, funcionário de tantos anos, com competência. Então, o senhor tem a estimativa inicial do Comperj e da Abreu e Lima. E com esses superfaturamentos, 20% acima do valor orçado para a Petrobras, para mim é um superfaturamento. Porque se a Petrobras pode até não conseguir contratar, mas aí teria que denunciar que está comprando 20% mais caro do que o valor que ela acha justo. Isso seria quanto em relação a esses dois empreendimentos? O senhor tem um número mais ou menos? Não, é o seguinte, eu era da área de serviços, então, por exemplo, eu nunca soube ou participei da orçamentação do Comperj ou da Renest como um empreendimento. Isso era de abastecimento. Entendi. Eu era responsável pela licitação da unidade HDT. Então, aí a gente detalhava aquela unidade antes da licitação, orçamentava item por item, fechava o orçamento. Eu tinha a ideia, e só sabia o orçamento depois de aberto, depois de recebidas as propostas, tá, daquela unidade industrial. Então, essa questão, a quanto custava o Comperj ou Abreu e Lima, eu não tenho condição de responder, porque eu não era encarregado desse, ou não era meu trabalho. Eu vou, porque existem uns questionamentos aqui, eu também não quero ser demorado, eu vou fazer 8 perguntas ao senhor. Deputado Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Por que o senhor escolheu o sobrenome da presidente Dilma para abrir o offshore do senhor? Vana Rio. Foi uma coincidência ou foi querendo atingir a presidente de alguma forma? Não, assim, normalmente, quando vai se abrir um offshore, ou quando eu abria offshore, o próprio banco, o agente do banco, vinha com uma relação de empresas já abertas. Então, ele falou... Essa empresa, então, escrito Vana Rio, com o sobrenome da presidente, já estava aberta? Já, quando... Uma coincidência, então, querendo envolver o nome da presidente da República. Se eu tenho 1 minuto, eu vou fazer uma consideração aqui. Os bancos, tem muitas outras perguntas, mas os bancos que financiaram a Sete Brasil, Fundo de Pensão Petros, PV, Valia, Funcef, Banco, BTG Pactual, Bradesco e Santander, são instituições conhecidas que não deixam vazar 1%
né, em qualquer negociação. Então, se esses bancos, essas empresas financiaram a Sete Brasil, elas tinham conhecimento que a Sete Brasil pagava propina? Não. Não.